Olá pessoal, meu nome é Michele dos Anjos, do canal Mistura de Luz, e hoje eu quero convidar vocês a se inscreverem aqui no canal, a curtirem o vídeo se gostarem do conteúdo que eu vou apresentar para vocês. O tema de hoje é a mediunidade, tá bom? E eu quero fazer uma abordagem sobre a mediunidade e os tipos de mediunidade que a gente pode ter e se desenvolver alguns tipos, tá? Primeiramente, como eu sempre incentivo vocês, a mediunidade, eu vejo assim, ó, eu vejo a mediunidade nessa carta aqui, na carta dos lírios, ok? Para mim é essa carta que fala sobre os nossos dons mediúnicos, sobre a nossa possibilidade, as nossas possibilidades de estar nos conectando com esse universo invisível, desenvolvendo a nossa intuição e outras facetas da mediunidade também. A mediunidade, ela é uma dádiva. E aqui eu vejo na carta do buquê. Ela aparece assim para mim, ó. A mediunidade, ela é um presente. A carta do buquê também fala de presentes que a gente recebe. Aproveitando para passar mais um pouquinho de conhecimento sobre as cartas ciganas. Então a mediunidade ela deve ser considerada um presente, sim, e não uma cruz, conforme muitas pessoas preferem ver, né? Se você tem a possibilidade de estar auxiliando um irmão através do amor, por que você vai escolher o caminho da dor? E a mediunidade, ela é essa bênção que a gente recebe, essa dádiva, para poder estar se redimindo, para poder estar recuperando, né, saudando nossos débitos do passado através do amor, através do serviço de auxílio fraterno, através da caridade, através do uso da nossa mediunidade. E a gente pode ser médium dentro de um templo espiritualista ou de uma casa espírita, ou também pode exercer a nossa mediunidade do lado de fora, tá bom? Porque a mediunidade ela se manifesta de diversas maneiras. Então vamos lá, você pode ser médium trabalhando numa casa espiritualista, lá no momento de acontecimento, no momento que os trabalhos estão acontecendo, e você também deve exercer a sua mediunidade do lado de fora. A mediunidade é exercício de todas as horas. É isso que eu quero falar para vocês, tá? Eu não quero que vocês confundam com a seguinte afirmação: eu não quero me comprometer com uma casa espiritualista, ou com um terreiro, ou com uma tsara, seja lá qual for o caminho que o seu coração se sente mais atraído. Não é isso. O que eu estou falando é que você tem o trabalho dentro do terreiro e ainda assim tem o trabalho no seu dia a dia, porque a mediunidade é um exercício de todas as horas, tá? Quem tem missão mediúnica não tem como correr disso. É muito comum no meu curso de baralho cigano alguns alunos perguntarem assim: eu gostaria de trabalhar a minha mediunidade, que eu reconheço que eu tenho, sinto esse apelo para desenvolvê-la, apenas atendendo com as cartas. Isso é possível? Depende. Depende de quê? Da sua missão mediúnica. Algumas pessoas vão ter uma missão mediúnica que permite que elas tenham esse tipo de abordagem e trabalhem apenas com baralho cigano, por exemplo, e outras não. Vão ter uma missão mediúnica que demanda que elas estejam com contato que elas tenham um contato mais intenso, né? Com outras vivências, com outras práticas. Então o baralho cigano acaba encaixando ali dentro, mas outras coisas também são necessárias, tá bom? Então esse exercício da mediunidade é um exercício de todas as horas e cada um tem uma missão mediúnica diferente da outra. Se para alguns só trabalhar com baralho cigano ou só trabalhar com a energia reiki é uma possibilidade, para outros isso é parte da entrega. A entrega não está completa se ele fizer apenas esse lado, não desenvolver o trabalho de repente dentro de uma casa de caridade. E aí, já sabemos que a mediunidade é uma bênção, é um presente, tá? Eu quero falar com vocês sobre o tipo de mediunidade.
Como que eu vejo que a pessoa precisa estar dentro de uma casa espiritualista, de um templo, tá? Eu vejo com a carta do chicote. Para mim, quando a carta do chicote e a carta da cobra não precisam estar juntas, tá? Mas são duas cartas que falam para mim a respeito do tipo de mediunidade que a pessoa carrega. Por exemplo, a carta do chicote me mostra que esse irmão que veio procurar o meu auxílio é um médium de trabalho. Que o chicote é isso. O chicote, ele demanda empenho, o chicote, ele demanda suor, ele demanda, sabe, entrega. Não é fácil, tá? É um trabalho mesmo, tem que vestir o branquinho, tem que pisar no terreiro ou no centro espírita tal, ou na Tissara Y, ele tem que estar lá. E isso não tem nada a ver com ser médium de incorporação, tá bom? A incorporação é um desdobramento, uma faceta da mediunidade, mas você pode ser médium sem ser médium de incorporação. Mas quando sai essa carta aqui, você tem que botar o seu branquinho e ir para dentro do terreiro, porque você tem uma missão a cumprir. A sua energia é necessária para se fortalecer uma corrente espiritual que você tem condições de ajudar com a sua energia, com o seu axé, com o seu poder de concentração, com as coisas que emanam do seu coração, tá bom? Com a doação do seu ectoplasma. São tantas as possibilidades de se trabalhar dentro de um terreiro, tá ok? Então, o médio de trabalho vai aparecer a carta do chicote, tá? As pessoas que também precisam trabalhar e focar no desenvolvimento, no estudo, tá? Da prática mediúnica, do trabalho, praticar. E aí eu recomendo que tenham o apoio de uma casa espiritualista, que seja da religião ou da filosofia que você melhor se aproximar, né? O que mais tocar o seu coração é a carta da cobra. Na carta da cobra eu vejo uma pessoa que tem uma condição de trabalhar com as energias, com fogo, com a terra, com a água e com o ar e com o éter. Alguém que consegue manusear os elementos da natureza. Alguém que trabalha, consegue fazer essa alquimia acontecer, essa encantaria acontecer, né? São grandes magos que conseguem, têm essa missão mediúnica de trabalhar com as forças da natureza, com os elementais e promover tudo de encantaria e alquimia, tá bom? Então, assim, se você está consultando a respeito de que tipo de mediunidade você ou seu consulente carregam, fiquem atentos a essas cartas, tá bom? Elas já são uma dica, um indício do que vem pela frente e do que aquela pessoa precisa, tá? Essa carta aqui da cobra, associada à carta da árvore, tá? Me mostra alguém que tem a mediunidade de cura, tá bom? Pessoas que precisam de um amparo, de uma casa espiritual. Pessoal, uma coisa é eu fazer o trabalho aqui do meu espaço Mistura de Luz, do meu espaço holístico, aqui no Rio de Janeiro, que é um centro de estudos, de desenvolvimento, onde a gente faz correntes, mas não é uma casa espírita, tá bom? Aqui tem uma egrégora, né? Mas é algo muito pessoal meu, ok? Eu não sou mãe de santo, não tenho filhos de santo, não sou nada disso. Eu sou apenas uma pessoa bem intencionada, tenho a minha caminhada na Umbanda, assim, de algumas décadas já, mas quando você está num centro espírita, você tem uma egrégora muito grande, são muitos filhos e são irmãos espirituais, são muitas entidades espirituais. No plano espiritual, se no plano físico você enxerga um número de pessoas ali, de médiums trabalhando, saiba que no plano espiritual essa quantidade de espíritos te auxiliando é muito maior. Então, assim, a mediunidade de cura, para mim, é uma coisa que deveria ser exercida com o suporte, o amparo de uma casa espiritual, tá bom? Isso para que se tenha, para que o médium
né, fique bem, as energias do médium sejam preservadas, tá bom? Bem como para quem também está trabalhando como médium de trabalho, tá? Então, mas isso é uma escolha de cada um. Tem gente que gosta de trabalhar sozinho na sua casa, eu respeito, não critico, ok? Então vamos lá. Médiuns de cura. O que é um médium de cura? É um médium que consegue trazer uma energia que vai proporcionar a cura dos males físicos, dos males emocionais, sabe? E trazer uma melhora para aquela pessoa. Ele consegue doar fluidos, ele consegue doar ectoplasma. Então, às vezes, muitas cirurgias acontecem no plano espiritual. Ali, durante uma sessão, você está vendo o guia dando um passe, você está vendo os guias colocando a pessoa de frente para o gongá e fazendo uma corrente. Às vezes acontecem, inclusive, cirurgias espirituais, doação de ectoplasma dos médiuns que são capacitados para isso, né? O passe, a imposição das mãos do médium de cura também é uma transmissão poderosa de energia, uma energia restauradora, onde são removidos elementos nocivos e são trocados por energias salutares, tá bom? Então, adiante. Outro médium também, outro tipo de mediunidade eu vejo na carta da carta, que é o pessoal que trabalha com a psicografia, que tem a habilidade de trazer as mensagens do plano espiritual, né? E como esse trabalho é bonito. A exemplo disso tem o nosso querido Chico Xavier, que nos deixou maravilhosos livros, maravilhosas instruções fundamentadas na psicografia. Eu também vejo aqui os palestrantes dos centros espíritas, das casas espiritualistas, né? Pessoas que são inspiradas, recebem a intuição e a inspiração da espiritualidade para estarem trazendo essas mensagens, tá? Mas lembra que eu falei lá no início de que a mediunidade é um exercício de todas as horas? Muitas vezes, tá? Essas mensagens, elas chegam pra gente no nosso dia a dia. É alguém da família que te procura porque enxerga em você um ponto de luz e acha que conversando com você vai encontrar uma orientação, vai encontrar, né, uma saída, realmente uma luz para aquela situação que ela tá passando, né? Então, assim, gente, é um amigo que vem em sua busca e você às vezes dá um conselho que você, poxa, da onde veio isso? Mas me deu vontade de falar isso. Na hora que eu olhei para o problema daquela pessoa, se construiu um caminho na minha cabeça, uma solução na minha cabeça e eu tenho que compartilhar isso. Isso é mediunidade. É uma mediunidade baseada na inspiração, na intuição, tá bom? E a gente transmitir essa mensagem é muito importante, ok? Outra mediunidade, né, que toca muitas pessoas é o médium que tenha uma abertura para consultar oráculos. E aí eu vejo isso, esses dons divinatórios, né, na carta da Lua, né, que é uma coisa assim, a Lua tem um certo mistério, e você se conecta com planos sutis, com energias do invisível, com o inconsciente. Tudo isso para mim é muito coisa da carta da Lua. E é essa mediunidade de trabalhar com baralho cigano, né, com outros oráculos, eu vejo aqui na carta da Lua. Então essa é a minha visão que eu gostaria de compartilhar com vocês. Outra coisa bacana que eu também quero falar é sobre a força do dirigente espiritual, né? Muitas vezes eu vejo essa força do dirigente na carta da cobra como uma pessoa extremamente expert, né, preparada, né, para estar naquele posto, mas eu também vejo muito aqui na carta do urso como uma pessoa de força, de poder, de autoridade, né, que traz firmeza, que traz proteção, né, através daquela pessoa que as coisas acontecem na casa. E quem tem coroa, né, para ser dirigente de uma casa, de um templo espiritual, vai estar sempre assessorado pela carta do sol, vai ter esse brilho, né? Na Umbanda a gente fala que a pessoa é coroada, então a coroa, né, o topo é iluminado, existe uma luz maior, que é essa luz aqui
solar, tá bom? Então aqui eu vejo os pais de santo, as mães de santo. Também aparece muito com a combinação da carta da estrela, tá? Mas essas são algumas possibilidades, tá, gente? Observem, estudem, e eu espero que eu tenha sinceramente ajudado vocês um pouquinho. Se gostaram do vídeo, se tiverem gostado do vídeo, deixem seu like aqui, curtam o canal, inscrevam-se, tá bom? E deixem sugestões de qual tipo de assunto vocês gostariam que eu falasse, tá bom? Um grande beijo e muita luz em todos os seus caminhos.